como isso interfere. Ah, mas o anunciante não vai gostar. Ah, mas nós temos a área comercial. Isso não pode acontecer. É a crise total do mercado de mídia. Mas são os veículos fazendo a cobertura dos eventos, tem que ter independência, tem que criticar, mesmo que isso afete comercialmente o veículo. Então esse é o grande dilema. A questão das regras que são criadas para dar visibilidade para as marcas, aquela grande discussão, a Globo não cita o naming rights, a Globo não cita o nome do time da Fórmula 1, não cita o time de vôlei e ele vai embora. E eu vou tentar mostrar aqui que é possível fazer muita coisa sem que você se preocupe se alguém vai citar ou deixar de citar. Você não pode investir num time de vôlei 10 milhões por ano, mas a Globo não citou meu nome, então eu paro de investir. Se o seu objetivo era esse, você estava com um objetivo estratégico equivocado. Uma cobertura intensa do dia a dia, quer dizer, a imprensa está todo dia lá e cada vez mais com blogs, cresce ainda mais o número de cobertura jornalística. Eu sempre defendo para aqueles clubes que não têm verba de marketing, de comunicação, utilizar as estratégias de relações públicas como forma de você intensificar, né, a comercialização dos seus produtos de forma, obviamente, inteligente. E, finalmente, o contato direto com o fã. Quem fala com o fã, muitas vezes, não é o clube. Você mesmo, de repente você entra no site da RBS antes de entrar no site do Grêmio, assim como um cara entra no site da UOL antes de entrar no site do Corinthians. Então tem uma importância fundamental. E do outro lado, você tem os projetos de uma empresa de comunicação. Então os interesses comerciais. Sou detentor de direito, faço parceria com o clube. O jornal Lance, que é um jornal que eu respeito muito, é muito próximo a mim, ele tem projetos com clubes. De camisa, de troca de cupom, e nem por isso ele perdeu a sua independência. Então, é uma realidade, quer dizer. Só que no futuro, os clubes vão ser anunciantes. Não é o patrocinador do clube que vai anunciar, sou eu que vou anunciar. Então, o veículo que é jornalismo, também vai querer o dinheiro do clube, que vai faturar 1 bilhão, 1,5 bilhão de reais no dia na vida, e que vai gastar em mídia, e essa é uma questão bastante polêmica. Outra questão, o cross-mídia, que você pode fazer com anunciantes e patrocinadores. Hoje a fragmentação da mídia permite isso. As novas mídias que possibilitam novos projetos com novas plataformas tecnológicas e aquela história, a necessidade de uma boa relação comercial com os veículos. Então aquela história, eu compro um naming rights e acho que todo mundo vai citar o meu naming rights. Talvez eu tenha que citar com o comercial da emissora para ver como é que eu posso adicionar retorno para o meu investimento. Então apenas um pano de fundo meio polêmico sobre o tema. Qual é a mídia que nós estamos falando hoje? É uma nova mídia. O último dado de um estudo da IAB falava em 80 milhões de brasileiros que acessam a internet. Tive uma reunião aqui em Porto Alegre, já me falaram em 100 milhões. Não importa se é 80 ou 100 milhões. Vejam como é feito o acesso. 77%, isso também, como as pesquisas são múltiplas respostas, 77% desktop, quer dizer, usam ainda o desktop. 59% notebook, 40% smartphone. Isso aí há 5 anos não existia. 41% tablets e outras possibilidades, né, de acesso como o iPod, e 12% console de videogames. O dado mais impressionante dessa nova mídia, 61% dos brasileiros sempre assistem televisão conectados à internet. Qualquer programa importante de televisão, você está lá no Facebook, no Twitter, e o cara está lá dizendo. Detalhe, se você incorporar os que fazem isso ocasionalmente, o índice vai para 81%. Podemos dizer o seguinte, está todo mundo conectado o tempo todo. E assistindo televisão e comentando da novela, está comentando, eu ontem fiz um comentário do Roda Viva, e uns gostaram, outros não gostaram, porque está todo mundo o tempo todo assistindo televisão e conectado. Dados do Ibope. 82% dos brasileiros acompanham o futebol no dia a dia. Então, se a gente mescla essas duas informações, e no futebol tem aquela paixão, é o gol do meu time, é o juiz que não deu cartão vermelho, e isso é um fluxo de informação e de pessoas conectadas fantástico. Se você souber aproveitar comercialmente isso, você ganha milhões e milhões de reais. E aí, como é que eu faço então para ganhar dinheiro? Então, a primeira coisa, que nem eu fiz das arenas, quanto se movimenta com marketing esportivo no mundo? O que é marketing esportivo? Patrocínios, publicidade, licenciamentos. Segundo dados da Price e da IEG, que é uma grande empresa americana que faz mensuração de patrocínio, estamos falando em 56 bilhões
de dólares anualmente. Mercado americano, 46%, dado mais impressionante. Se movimenta mais dinheiro com licenciamento nos Estados Unidos do que com patrocínios. Coisa raríssima, não acontece em lugar nenhum do mundo. Europa, 26%, 14 bilhões, você vê como cai os licenciamentos em relação aos patrocínios. Ásia e Pacífico, 12,5 bi, bem próximo à Europa, e o dado que chama atenção, e é por isso que os clubes europeus todos foram para lá, porque os licenciamentos na Ásia são superiores ao da Europa. Quer dizer, então, um mercado que trabalha muito fortemente o licenciamento é muito interessante para a marca dos clubes. E a América Latina, com 6%, cerca de 3,3 bi, o Brasil fica com cerca de 40%. Aí vamos lá. Não vamos fazer Ctrl+C, Ctrl+V do mercado europeu, mas vamos entender, o que faz o mercado europeu em termos de gestão de marca de clube. Então, tudo que eles fazem, nós não estamos fazendo. Ah, mas você é um apaixonado pelo futebol europeu, aqui também tem coisas boas. Claro que tem. Mas vejam os checklists básicos de qualquer clube europeu. Busca intensa da valorização da marca. Jamais você vai ver o Florentino Pérez falar que o Sandro Rossaro é bandido, que não dá para falar desse cara. Eles podem se odiar, mas eles sabem a importância que o Real Madrid, o Barcelona, ou o presidente do Manchester ou do Arsenal. Pode ser que numa sala de reunião eles se xinguem, mas não perante a mídia, não através do principal meio de comunicação com o torcedor. E lembrando que o patrocinador também lê jornal, também está na internet, também ouve rádio. As pessoas se esquecem disso. Segunda questão, conversão de torcedores em clientes. Aqui no Brasil a gente tem uma mania de falar, não, porque torcedor. Para mim, eu não quero ter 30 milhões, eu quero ter 3 milhões de clientes. Eu não preciso ter 30 milhões de torcedores, eu tenho 3 milhões de clientes, eu sou o clube mais rico do mundo. O Manchester United tem 4 milhões de torcedores na Inglaterra. Ah, tá bom, eles dizem que tem 600 no mundo, e isso faz a diferença. Mas são aqueles 4 milhões que ajudaram muito o clube a crescer em termos comerciais. Ofertas qualificadas de consumo e entretenimento. Então, meu time perdeu, mas foi tão legal ir no estádio, ver o jogo e me divertir. Eu fui na loja, eu fui no museu, que valeu a pena. Vou dar um exemplo que eu ouvi do Miguel Ângelo da Luz, basquete. Ele me contou uma vez num programa que eu estava na CBN, sobre marketing esportivo. Você trabalha com marketing esportivo, ele falou que ele foi à República Tcheca e viu um jogo de hóquei. Ele foi lá comentar basquete e foi ver um jogo de hóquei. E foi a maior experiência de marketing da vida dele. Acabou o jogo de hóquei, maior clássico lá na cidade, foi todo mundo para a loja, porque o jogador que fez o gol decisivo estava lá todo sujo, autografando camisa. Para quem? Para quem comprasse a camisa na hora. Então, é esse tipo de oferta qualificada que nós temos que ter. Será que não é legal fazer isso aqui no Brasil? Arrebentaria, você venderia milhares de camisas num passe. Imagina o Messi lá na loja do Barcelona, né, fazendo isso. O Real Madrid fez isso nos Estados Unidos. O Real Madrid fez isso nos Estados Unidos essa semana agora, com jogadores sentados, enfileirados, todos eles assinando, porque ganha do mercado, onde o mercado não é essa maravilha. É maior que o nosso. Pois é. Quantos grandes clubes têm estádio e têm loja para fazer isso? Não, então, mas agora nós estamos entrando na nova era e esse é o caminho. Quer dizer, pensar o marketing junto com a infraestrutura, né? Então, não pensar apenas na infraestrutura. Só desculpa. Você imagina assim, ganhou o Grenal. Quem fez o gol? Barcos. Ele vai autografar a camisa. Quantas vendem, Barcos? Fez o gol, da vitória. Não vai ter estoque para tanta camisa vendida. Outra questão, a contratação de ídolos globais. Ídolos globais. Então, eu sempre bato nessa tecla. Tá legal, o futebol é independente, ele tem uma vida própria, você não pode imputar no marketing toda a decisão do futebol, mas você não ouviu o homem de marketing do clube, como eu vou retornar o investimento de um jogador? Um bom exemplo é o Pato do Corinthians, um dos maiores fiascos da história. Já foi fiasco, gente. O Corinthians gastou 40 milhões de reais na contratação e entre salários e luvas, 100 milhões de reais no bolo. Alguém acha que o Corinthians vai retornar esses 100 milhões de reais? E aí, ninguém vai punir o executivo que tomou essa decisão? E o marketing? Qual é o projeto de marketing? Estou apenas dando um exemplo de uma realidade. O Botafogo, ao contrário, contratou o velho Sidorf e dobrou sua receita de patrocínio de um ano para o outro. Então, há casos e casos, o caso do Ronaldo Fenômeno, o caso do próprio Neymar. Mas nenhum é ídolo global. O Neymar vai se transformar num ídolo global agora, porque agora ele entrou numa nova estrutura. Apenas para cuidar da imagem dos jogadores, o Barça tem 60 pessoas.
O marketing do Santos talvez tenha 5 ou 6 pessoas para fazer tudo. Então essa é a diferença. Expansão geográfica dos seus mercados, quer dizer, eu, Espanha, estou quebrada, eles sabem disso, eu não posso viver apenas da receita de estádio. Então eles globalizam a marca exatamente por isso. Mercados muito pequenos, clubes muito pequenos, né, no seu mercado, que precisam se expandir globalmente para ganhar escala e faturar. Por isso que eu até recentemente critico muito os patrocínios da Caixa, as pessoas acham que eu sou maluco porque estou contra, mas assim, o que a Caixa pode fazer pela globalização de um clube? Zero. Sabe quando o Real Madrid vai botar na camisa dele o banco estatal espanhol? Nunca. Ele tem patrocínio do banco, mas não na camisa, porque na camisa eu preciso de uma marca global que vai expandir junto comigo, vai trabalhar em sinergia esse mercado. E finalmente, a relação de sinergia com patrocinadores e parceiros. Essa é a essência do sucesso do marketing esportivo dos clubes europeus. Qual é o caminho? Branding. O único caminho para o sucesso de qualquer marca é você investir pesado na sua marca. Eu não vou me aprofundar muito, até para a gente não estender muito no tempo, mas o ponto fundamental, entre tantos pontos fundamentais que o branding traz, é fortalecer a sua marca mesmo com maus resultados esportivos. Quanto mais você investir na sua marca, mais a paixão do torcedor vai se aflorar. Porque mesmo que o clube perca, ele teve uma experiência de consumo memorável. É isso que nós temos que entregar para o nosso torcedor. O torcedor tem que voltar para casa triste pela derrota e feliz pela diversão que foi ao estádio. Ou ele vai na loja e não é aquele monte de arara, é o som da grito da torcida, é o gol do ídolo, e aí comprei aqui mais R$200, R$300, R$1.000. Nem percebi que gastei tanto e foi tão legal. Quer dizer, então o branding permite que você, mesmo pelos maus resultados esportivos em campo, fature, ganhe. O melhor exemplo é o Real Madrid. O Real Madrid passou o Manchester United em faturamento sem ganhar um único título. Como é possível? Porque havia um projeto de branding por trás dessa questão. Entre todos os clubes, e aí o Calçade foi muito inteligente quando falou, né, dessa questão Laporta, Rossell, como é que foi. Então eu queria mostrar para vocês muito rapidamente o efeito que o branding pode causar numa marca esportiva. O Laporta recebeu o Barcelona quebrado, tecnicamente quebrado exatamente como os nossos clubes, bem melhor que os nossos clubes, né, do ponto de vista de endividamento. O clube faturava em 2003 123 milhões de euros. Tinha gastos salariais da ordem de 109 milhões de euros. Quer dizer, praticamente tudo que ele faturava ele gastava em salários e tinha um prejuízo astronômico, 73 milhões de euros. Uma dívida de cerca de 186 milhões de euros. Um CT inacabado e o 6º lugar na Liga Espanhola. Quer dizer, imagina, o Barcelona nem na Champions estava. Fizeram todo esse trabalho muito forte na área de responsabilidade social, investiram muito na marca, trabalharam as mídias sociais, atração de novos patrocinadores e escolheram um caminho de sucesso. Segundo o business plan do Barça, eles tinham 2 caminhos. Eu corto na carne, fico 3, 4 anos sem ganhar nada e quem sabe lá na frente eu me reestruturo. Um risco muito pequeno do ponto de vista financeiro, mas um gravíssimo risco esportivo de mercado, ainda mais pela concorrência que ele tinha no próprio país, né, com o Real Madrid. Ou eu vou com tudo por uma estratégia agressiva que me implica em vários riscos, mas que pode me gerar um resultado efetivo, é o famoso ciclo virtuoso. O que aconteceu? Tudo bem, não dá para a gente aprofundar, mas é incrível o resultado. Barcelona fechou 2012 com 483 milhões de euros de faturamento, gastos salariais da ordem de 237 milhões, um número astronômico, mas completamente equilibrado em relação ao que ele fatura atualmente. Um superávit de quase 50 milhões de euros, uma dívida líquida de 350 milhões de euros. CT de última geração da Europa e referência em categorias de base no futebol mundial. Não há clube mais citado no mundo hoje como referência do que o Barça. Foi graças a esse montante absurdo de dinheiro que entrou que ele pôde manter esse investimento. E o básico, que é o que interessa para o torcedor, 20 títulos em 7 temporadas. Então, o marketing não é só fazer uma graça na televisão. O marketing permite você ganhar 3 títulos por ano, como o Barça tem nesses últimos 7 anos. Hoje o clube tem 21 marcas que o patrocinam. Ele nem é o clube que mais tem patrocinadores no mundo. Deveria ter muito mais.